Capítulo 105 – Canção de Marcha do Exército. Exu estava sentado no ponto mais alto do castelo, no telhado da torre de vigia, de onde ela conseguia ignorar toda a cidade. Ela só foi capaz de alcançar o topo graças a Li Ning levá-la em um passeio de carona. Agora ela tinha que ficar aqui até o pôr do sol, só então a menina voltaria e a levaria de volta para baixo. No momento, Li Ning já deveria estar a caminho da Longsong Stronghold. O tempo estava muito bom hoje, o sol estava brilhando, e o rio à distância parecia sob a luz do sol como se fosse de cetim, fluindo lentamente para o oeste e dividindo as folhas verdes de um lado e a paisagem de neve do outro lado em dois lados. Deitada confortavelmente ao sol, ela sentiu como se todo o seu corpo fosse abraçado calorosamente pelo sol. Era completamente diferente de seu tempo anterior no extremo sul, onde a ardente luz do sol era tão agressiva que facilmente machucava sua pele. Mesmo o vento não é o mesmo, ela pensou. Durante a minha vida eu já senti 6 tipos diferentes de vento. A brisa marinha levemente salgada em Port of Clearwater, enquanto em King City senti o vento das monções quentes e úmidas. Durante minha viagem pela cordilheira intransitável, fomos constantemente acompanhados pelo frio vento norte gelado. E agora, aqui em Bordestovo, a brisa leve tem um aroma terrestre. Não importa o que, o vento aqui é puro e independente. Na cidade de Ronsand, era tão quente que não havia vento, ou teríamos uma tempestade avassaladora. Então o vento tornou-se visível e o ar de ataque se misturou com as pedras e cascalho. De longe parecia um gigante monstro negro. Toda vez que o vento subia, eu tinha que me esconder dentro de uma casa ou em qualquer outro lugar que não estivesse ao ar livre. Não havia nada que fosse capaz de parar o vento. Exu ainda queria vomitar. E se vingando quando pensou em seu passado, foi há quase 4 anos que saiu de Ronsand City. Seu clã Osha, infelizmente, foi derrotado durante uma luta pelo poder. Seu pai foi morto pelo inimigo mesmo depois que ele se rendeu. Exu, que testemunhou tudo isso, queria correr para o inimigo e derrubá-lo sozinho, mas naquele momento ela havia sido pega de surpresa por trás. Ela não sabia quantos membros de seu clã ainda estavam vivos depois desses 4 anos. Antes de ser vendida como escrava do porto de Clearwater, ela soube que seu clã Osha havia violado os acordos do duelo sagrado e agora era rejeitado pelos 3 deuses. Quem, então, os exilou para o Cabo Sem Fim, nunca sendo permitido retornar à cidade de Ronsand. Mas Exu sabia que era tudo uma conspiração do clã do Tibia. Eles tinham manchado óleo preto no chicote e enquanto este óleo estava inflamado, até mesmo a água era incapaz de apagá-lo. Foi esse truque que pegou seu irmão, o guerreiro mais forte do clã, desprevenido no duelo, de modo que ele foi queimado vivo, levando ao caos na formação de sua equipe. No Cabo Sem Fim, a única coisa ao lado da areia quente eram os incêndios sempre ardentes da Mãe Terra, que era ainda mais maníaca que seu irmão, o Imperador do Mar. Logo o povo de seu clã teria se transformado em ossos, mas no final, seu destino como escravo era ainda mais miserável. Quando Exu despertou para o seu poder, ela sabia que ela havia se tornado uma bruxa. Naturalmente, ela pensou em vingança, mas no final sua habilidade era inútil, ela só conseguia liberar o som. Não importava o quanto ela implorasse aos deuses, eles nunca ouviram suas preces. 6 meses mais tarde, quando ela estava morando no porto de Clearwater, chegou a um entendimento. A ideia de que eles eram amados pelos 3 deuses era, na verdade, apenas sua autoilusão. Sob a jurisdição da igreja, as bruxas eram todas caçadas dentro dos 4 reinos. Daquele dia em diante, Exu desistiu completamente de sua esperança de vingança. Nesse momento, de repente, uma nuvem de fumaça subiu da distância. Ela olhou para a margem leste do rio Xixui e viu várias luzes de chamas verdes passarem pelas árvores. A fumaça negra das árvores em chamas misturava-se com o vapor da neve derretida, formando uma nuvem cinzenta no céu. Era a chama verde de Ana. Quando chegaram pela primeira vez em Bordestovo, Vende havia informado as irmãs sobre Ana e Nana. Quando Exu ouviu falar da habilidade de Ana, ela ficou com muita inveja.
Ana era capaz de manipular livremente chamas, poderia até atingir a temperatura quente o suficiente para derreter espadas, se ela tivesse uma habilidade tão poderosa. Quando ela tivesse vivido em Iron Sand City, as pessoas do Tibia Clan nunca teriam sido capazes de machucar eles. Exu balançou a cabeça. Pensamentos como estes eram totalmente desnecessários. Muito provavelmente o seu povo já havia se transformado em ossos. Desde que ela ainda estava viva, ela poderia se considerar sortuda. Desde que Sua Alteza Real estava disposta a aceitá-la, ela deveria completar as ordens dadas por Sua Alteza Real. Ela limpou a garganta e começou a cantarolar a música de acordo com as exigências do príncipe. Era uma canção alegre. O príncipe só cantarolou a melodia uma vez, mas ela se lembrava completamente de toda a música. A música não era novidade para Exu. Como uma escrava superior, ela aprendeu muitas coisas. Danças sedutoras e cantos de paquera eram habilidades que ela tinha que dominar. Mas a música dada por Sua Alteza era completamente diferente. Estava cheia de ritmo, cheia de energia poderosa. Especialmente quando ele pediu a ela para simular o som de uma flauta. Cada nota era como uma batida pulsante. As pessoas ouvindo isso não podiam evitar de querer dançar. A dificuldade mentiu em tocar vários instrumentos ao mesmo tempo. Depois também havia bateria e instrumentos de cordas que foram adicionados. Então ela teve que simular 3 tipos diferentes de sons ao mesmo tempo, que se sobrepunham. Algo como isso era algo que ela nunca havia feito antes. Anteriormente, ela nunca teria acreditado que a música também pudesse ser tocada dessa maneira. No começo, era difícil para ela ter certeza de que a bateria não atrapalhou o ritmo das flautas. Então Roland deu a ela a gorjeta para tocar a batida com as mãos ou pés, e só mais tarde gradualmente começar a fundir os dois. Soa junto. Depois de alguns dias de prática, Exu gradualmente dominou esse tipo de música. Depois de tocá-lo várias vezes, ela foi autoconfiante o suficiente para finalmente adicionar os instrumentos de cordas. Quando Exu tocou a nova melodia pela primeira vez, ela teve que mudar de novo as notas. Se o som da flauta alegre fosse o torso, os tambores aquecidos fossem os ossos, e as últimas cordas aparentemente embelezadas fossem a alma. Ela aumentou a batida, uma e outra vez, até que os 3 instrumentos foram finalmente totalmente integrados. O som estava ficando cada vez mais alto até que ela não conseguia parar de começar a cantar. Meu poder de ataque é maior que o seu, então é minha vitória. Roland colocou a última carta na mesa e Soraya, que o atravessou, cobriu o rosto e disse com voz baixa: mais uma rodada. Então ela pensou por um momento e vasculhou as cartas. Deixe-me escolher seus 10 cards desta vez. Bem, tossiu o príncipe, já é tarde, ainda tenho várias coisas para fazer, você deve ir para o outro. Depois de estabelecer uma base de diferentes cartas, a parte seguinte era copiar as cartas já inventadas. Com o modelo à sua frente, a velocidade de desenho de Soraya era comparável a uma impressora. Logo, Roland conseguiu várias cópias das mesmas unidades. Então, naturalmente, Soraya se tornou seu primeiro adversário. Depois de explicar as regras para ela, a primeira guerra de cartas foi iniciada. Durante os jogos, ele rapidamente aprendeu que o processo de pensamento das bruxas era completamente diferente das pessoas comuns. Soraya rapidamente descobriu o jeito certo de usar as habilidades. Depois de jogar por várias rodadas, Roland ainda era capaz de vencer, mas isso só foi devido usando várias cartas especiais. Quando Soraya pediu-lhe para criar seus próprios cartões especiais, ele vergonhosamente rejeitou. Tudo bem, disse Soraya, depois pegou os cartões nos braços e correu na direção da porta. Nesse momento, uma alegre melodia surgiu pelas janelas abertas. Ao ouvir isso, Soraya parou, virou-se e correu para a janela, dando uma olhada para fora. É Exu. Bem, parece que ela dominou completamente. Roland recostou-se na cadeira e admirou a música familiar. O primeiro exército da cidade de fronteira logo entraria no primeiro estágio de manobras abrangentes.
Comparado com o treinamento para fotografar em pé na parede, as manobras abrangentes seriam realizadas na natureza. Ao mesmo tempo em que eles se moviam através da natureza, eles tinham que manter sua formação, sempre formando uma linha de tiro. Para fazer com que os soldados marchassem com o mesmo ritmo, ele precisou confiar em tambores slogans. Mas agora com o eixo, ele poderia simular vários instrumentos ao mesmo tempo. Agora eles tinham apenas que aprender inglês, então podiam implementar vários sons famosos de marcha. Em comparação com os tambores simples, a música em marcha não apenas controlaria a velocidade de marcha, mas também aumentaria efetivamente o moral. É claro que a música mais famosa foi The British Grenadiers, mas Roland só sabia seu nome, mas ele não conhecia a melodia completa. Mas isso não foi um problema para ele, contanto que ele tivesse a melodia de The British Grenadiers, ele poderia sempre reorganizar suas linhas mais tarde. Durante a Guerra da Resistência, o som podia ser ouvido por toda a nação, ao norte e ao sul do rio Yangtze. E quase todo mundo estava familiarizado com a sua melodia, afinal, era a famosa canção dos guerrilheiros. Quando Soraya virou a cabeça na direção do príncipe, ela ouviu o príncipe seguindo a música, cantando suavemente. Ele cantou em uma língua que ela nunca tinha ouvido antes, mas ainda assim, a melodia e a letra combinavam perfeitamente. Somos todos franco-atiradores, cada bala destrói um inimigo. Somos todos soldados com asas sem medo de montanhas altas e águas profundas. Nas florestas densas, nossos camaradas montam seus acampamentos. Nas altas montanhas nossos inúmeros irmãos estão lá.